Estamos aqui com o Marcelo, diretor de Betânia. Eu adorei o filme. Ah, que bom. Estamos aqui na Berlinale e o Betânia vai estrear na categoria Panorama, né? E eu acho que o filme combina muito bem com o que Panorama propõe, né, como categoria. Então me conta como é que começou esse projeto. O Betânia nasceu de um documentário que nós realizamos em 2018 nos Lençóis Maranhenses sobre Dona Maria do Celso, que é uma ativista que luta para levar energia elétrica para o povoado que ela mora, na Ponta do Mangue. Há 50 anos ela trabalha com a mesma pauta, que é levar energia elétrica para lá. E até hoje não chegou essa energia elétrica de fato, né? Ela chegou através da energia solar, mas de uma forma que ainda não resolveu 100% a questão, porque a energia não sustenta durante o tempo todo, né? Então a Dona Maria, ela é uma inspiração, assim, uma pessoa que quando fala, ela tem uma energia muito encantadora, a gente se fala direto, eu já voltei para lá diversas vezes depois de ter realizado o documentário e criamos uma relação de amizade muito grande e ela foi a grande inspiração mesmo. Então isso foi em 2018, mas foi em 2021, quando estava num contexto da pandemia que muitas pessoas morrendo, muitas pessoas próximas, veio um sentimento, um impulso de caramba, a gente precisa fazer um filme do jeito que a gente acredita que deve ser um filme de ficção, antes que morra todo mundo, porque a sensação que a gente tinha é que não ia sobrar mais nada naquele momento, né? E aquilo veio como um impulso, sim, meu sócio, Gabriel Di Giacomo, na Salvatore Filmes, topou essa loucura que foi a gente autofinanciar o filme num momento que não havia nem mesmo o Ministério da Cultura no Brasil. Então a gente fez um modelo de financiamento muito raro e muito ousado, mas que permitiu que o filme saísse muito rápido desse impulso inicial para chegar aqui na Berlinale, né? Então, faz menos de 2 anos que a gente terminou as filmagens, né? Faz 1 ano e meio que a gente concluiu as filmagens e a gente já está aqui, né? Então, para um longa brasileiro, a gente sabe que isso é um tempo curto, né? E acho que isso tem muito a ver com essa nossa ousadia de falar, vamos fazer esse filme, vamos apostar todas as nossas fichas nisso, e a gente fez esse all-in de colocar tudo que a gente tinha nesse filme e conseguimos trazer muitos talentos maranhenses na equipe e no elenco que possibilitaram que ele fosse feito tão rápido, né? Você não tinha nenhuma relação afetiva com o Maranhão antes disso, antes do documentário, vamos dizer? Não tinha? Eu tenho uma Você questão... criou um laço depois, mas você não tinha antes? Eu tinha uma relação muito forte com a música jamaicana, o reggae, desde criança, né? Minha irmã Thaís me influenciou muito, então desde os meus 10 anos de idade toca Bob Marley na minha casa. E eu fui para Jamaica, filmei lá na época que eu trabalhava na MTV também. E através desse meu amor pela música jamaicana, eu descobri a Jamaica brasileira, que é São Luís, e comecei a pesquisar muito sobre São Luís, sobre os Lençóis e sobre o Maranhão como um todo. E aí quando a gente fez o documentário, foi incrível, porque eu cheguei lá com o reggae e descobri o tambor de crioula, o bumba meu boi, o cacuriá e todas as formas de expressão cultural do Maranhão, que tem uma riqueza cultural gigantesca. Então foi um processo, assim, desde criança, através do reggae, que eu fui levado ao Maranhão, e quando eu cheguei lá, eu vi que era muito mais do que o reggae é realmente muito forte lá, mas o Bumba Meu Boi acho que é a alma daquele estado, né? É onde nasceu o Bumba Meu Boi, e isso tudo a gente acabou trazendo para dentro do filme. Não, porque eu assistindo ao filme, Marcelo, eu me perguntei, eu falei, ele não é maranhense, eu sei, mas alguma coisa tem, então, porque tem uma alma no filme, né? Então, assim, você tocou em 2 assuntos que eu queria abordar. Um é o elenco, porque a Betânia realmente a Diana, né, é uma personagem apaixonante, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho dessa construção do elenco, que, pelo que eu vi, é um elenco regional, né? Não só na equipe que você contou agora, mas também nas pessoas que aparecem ali. Que deixa eu só completar, Sim. Porque a Betânia, ela puxa o fio da mulher, né? De todas as mulheres ao redor. Depois eu te conto qual é a minha cena preferida. Ah, que legal. Eu acho que assim, a Betânia tem muito também da minha relação com as minhas avós, assim, eu sempre fui muito ligado às minhas 2 avós, que já faleceram, mas eu acho que quando eu conheci Dona Maria do Celso, eu olhei para ela, minhas avós já tinham falecido, né? E eu falei, nossa, para você, a gente se criou uma relação muito forte, assim, né? E eu falei, nossa, você para mim é como minha avó, que eu não tenho mais... E ela falou, não, você não é meu neto.
Ela falou, você é meu caçula. Então ela me adotou como um caçula e eu voltei para lá diversas vezes. E a gente foi estreitando essa relação. E durante a pesquisa nós conhecemos outras mulheres com histórias muito parecidas com a da Dona Maria. Né? Dona Marli, Dona Maria do Zuca, Dona Maria Lúcia, Dona Maria Chagas. Todas elas têm histórias muito parecidas. Né? E acho que eu tentei, com muito respeito e carinho, representar a história de todas essas mulheres que a gente conheceu nessa jornada, nessa personagem Bethânia. E a Diana Matos, incrível atriz, trouxe a história dela de vida, da mãe dela, né, muito forte para o filme. Porque mesmo a Diana sendo de São Luís do Maranhão, ela nasceu numa época que em São Luís também tinha casa de taipa com telhado de palha. Então a própria Diana falou, Marcelo, eu sou de São Luís, mas a minha infância foi numa casa igual essa. Uma casa de adobe, né, de taipa, de barro, com telhado de palha. E para mim, é a minha história, a história da minha mãe também. Então, mesmo quem é de São Luís, né, dependendo da época, também tem essa vivência. Então, eu acho que a Diana Matos, mais todas essas senhoras incríveis, com a inspiração maior da Dona Maria e da minha história afetiva com as minhas avós, acho que a gente trouxe todo esse sentimento que Dona Bethânia carrega, e a gente buscou muito uma coisa que era muito maranhense, que é, mesmo numa dificuldade, quando você conta uma história difícil, você traz um sorriso. Então é a mistura de marejar o olho, mas sorrir. Né? Que até no cartaz do filme a gente colocou essa imagem da Bethânia chorando e sorrindo. Né? A gente brinca que é o chorrindo, né? Porque essa complexidade muito brasileira, muito maranhense, desses sentimentos que parecem tão opostos, estarem ao mesmo tempo numa expressão, que é o sorriso e o olho marejado ao mesmo tempo. Né? Então acho que a Diana Matos trouxe isso de um jeito que eu nunca vi uma atriz fazer o que ela fez assim. É uma precisão em chegar nesse sentimento tão difícil que é esse sorrir e chorar ao mesmo tempo, né? Não, sem dúvida. E a minha cena preferida é justamente ela com aquelas senhoras, né, naquela mesa conversando, como o nome Betânia surgiu, né, como a cidade de Betânia foi batizada de Betânia, e depois elas sentadas ali no mangue, assim uma prosa, né, uma coisa que também remete à minha memória afetiva. Então eu fiquei super emocionada. E a outra coisa que você comentou que eu queria falar também é a questão da música. Você falou, trouxe essa coisa do reggae, e eu fiquei encantada como você faz um filme que fala de coisas muito importantes. Então tem ali o luto, né? Tem ali a questão do meio ambiente, então a energia eólica que a gente fala é energia limpa para quem, né? Se os povoados não estão sendo favorecidos por isso, né? A gente tem tantos povoados que as pessoas não conseguem mais viver por causa do barulho, por causa de uma porção de coisas. Então você está falando ali de sexualidade, você está falando de tradição religiosa, né? Uma porção de coisas, mas tem humor. E isso eu fiquei encantada com a música costurando tudo isso. Então eu me senti nos lençóis, com aquela areia que vai mudando, né? Vai mudando a paisagem, foi mudando também o meu olhar para o filme. Acho que a nossa busca no Bethânia foi conseguir falar do mundo falando de um lugar tão isolado, num lugar tão pouco conhecido do Brasil. Né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente vive a globalização, né? Então, por mais que estejamos em lugares isolados, como Bethânia, aquele lugar está conectado a todos os outros lugares do mundo e com os mesmos problemas, as mesmas questões. Né? Então, eu acho que a nossa busca foi essa, assim, trazer a regionalidade, a originalidade, mas falando de coisas que são globais. Né? A questão da sexualidade, os conflitos entre as gerações, a questão do meio ambiente, né? São pautas que estão em qualquer lugar do mundo agora. Né? A gente está vivendo no mesmo planeta e as consequências da crise climática vão chegar para todos nós, né? Em diferentes níveis, mas vão chegar. Então acho que a gente buscou trazer essa originalidade, essa regionalidade, mas dialogando com o contemporâneo e com o passado e com o futuro e com os diferentes lugares do planeta, né? Sim, é super universal, super universal. Por isso que eu falei no começo da categoria Panorama aqui em Berlim. Pena que a gente não consegue assistir a tantos filmes, né? Porque não dá tempo. Mas o que me encanta é o que Bethânia traz, que é essa universalidade no específico.
Então, é uma oportunidade de mergulhar no cinema e a gente conhece, então, né? Quem não conhece Lençóis, eu conheço, ainda bem. Legal. Então foi muito gostoso, assim, ouvir os nomes, né? O Santo Amaro, Atins, a história do turismo também, que eu queria que você comentasse. Mas eu fiquei olhando aquilo, eu falei, nossa, é específico, mas está conversando com todos nós. Então eu acho que o filme traz isso e é uma coisa característica da Panorama mesmo, então dessa categoria. Tem a ver, né? Tem a ver, acho que foi muito bem colocado. É legal que você falou uma coisa de que você se sentiu lá, que eu acho que a minha busca como realizador vem muito disso, assim. A gente ouve muito, né, que cinema é a arte de contar histórias. Lógico, a gente tem uma história para ser contada, mas eu acredito que a minha busca é muito mais a arte de fazer a pessoa se sentir lá, transportar o espectador, tirar o espectador de onde ele está e transportar ele para aquele lugar e de emocionar. Então acho que cinema é a arte de emocionar, né? Às vezes a história é importante, mas a emoção acho que é mais difícil você emocionar do que você contar uma história. Então eu acho que não basta contar a história, tem que transportar a pessoa para aquele lugar, para ela sentir o cheiro daquele lugar e causar alguma emoção. Então você falou da comédia, né? Lógico que eu tenho uma história com a comédia na minha profissão antes, né? Que eu trabalhava na televisão. Então acho que a comédia entrou como um recurso para dar dinâmica, para dar fluência e esse contraste entre o drama, a comédia, as cenas noturnas e diurnas, as cenas mais silenciosas e as mais musicais. As então, abertas e as fechadas, né? Porque tem cenas abertas maravilhosas. Os planos gigantes, os planos bem fechados. Então, essa alternância entre opostos, né? Esse contraste foi uma busca para criar o ritmo. Né? Então eu acho que o difícil hoje é você prender a atenção de alguém por 2 horas. Né? As pessoas estão muito ligadas em conteúdos curtos. Então a gente sabia que era um filme de longa duração, ele chegou até a ter 2 horas e meia em outros cortes. Eu até hoje falar, será que eu devia ter tirado aquela cena? Talvez eu, por mim, deixaria ele mais longo, né? Mas é lógico que a gente trabalhou muito junto, eu e o Márcio Hashimoto, na montagem, e chegamos nesse corte de 2 horas, e eu fico muito feliz quando as pessoas falam que não parece que passou 2 horas, né? Assim, passou 1 hora, não, passaram 2 horas. E acho que a busca é muito do ritmo por causa desse uso de diferentes coisas que se contrastam e que trazem essa fluência. Então foi uma busca nossa para trazer um filme com tanta coisa, mas que passasse voando também, né? Que não fosse demorado. Que não... E eu acho que a trilha ajuda muito nesse ritmo, sabe? Porque vai, e eu acho que tem umas cenas que eu achei que você também flerta assim com a poesia de uma maneira muito delicada, né? Ela, a própria Bethânia dançando ali com o Meu Boi na duna, né? Ela lavando roupa naquele alagado, aquela a última cena do pai e filho ali em frente à Lagoa de Flores, né? Eu acho que isso vai dando também um tom poético, que eu acho que no fundo o filme tem uma esperança, né? Um filme esperançoso, é um filme de alegria dessa mulher que reencontra uma maneira de viver depois do luto, depois que o luto passa, e apesar dele, porque ele continua, né? A perda da filha, a perda do marido, enfim, vai. Mas apesar de tudo, estamos vivos, é isso que você falou também, né? Essa possibilidade de seguir adiante. Quando a gente anda lá e eu não sei se chegou a fazer a travessia, mas a travessia tem uma coisa, você sai de madrugada, 3 da manhã, para poder chegar até meio-dia antes do sol mais forte, né, umas 10, para chegar no outro povoado. Durante 5 dias a gente anda de 20 a 25 quilômetros por dia para poder, né, atravessar aqueles 100 quilômetros de areia. E dormindo cada noite num povoado diferente, né? E isso foi muito inspirador para mim também, essa travessia e acordar, olhar para aquela lua cheia, aquele céu estrelado, aquela areia branca, e aí vai amanhecendo, é um momento que não tem o vento, então as lagoas ficam como um espelho refletindo o próprio céu, e cada lagoa de uma cor, e aí vai aumentando o calor, a água começa já a trepidar porque o vento começa a ventar, porque muda a temperatura da areia, e aí você vê uma lagoa azul, uma verde, uma azul marinho, uma turquesa. É uma riqueza, assim, é um lugar único no planeta, né? E acho que essa riqueza geográfica e do lugar também se traduz nessa riqueza cultural do Maranhão. A gente quis trazer essa exuberância do lugar, é também a exuberância da cultura do Maranhão. Então o filme ele celebra
de certa forma, essa cultura maranhense que a gente é tão, né, encantado na produtora, todos nós, a gente admira muito e a gente tem outros projetos que a gente quer rodar no Maranhão.